Olá, queridos! Estamos começando mais um podcast. Você não pode ficar de fora. Se inscreva em nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e sua série regional Chapecó. Dá uma moral para nós, ative o sininho. Sabe por quê? Toda semana nós temos convidados aqui diferentes e que tenho a plena certeza que fará a boa diferença aí na sua vida. Então, dá uma moral para nós, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. E hoje não poderia ser diferente. Nós temos um convidado ilustre, um convidado especial. Ele que é pastor, ele que é marido, ele que é pai, ele que tem a sua formação em bacharel em teologia e também tem a licenciatura em filosofia. Ele, pastor Geber, seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado, pastor André. Obrigado a todos vocês aí que estão nos acompanhando neste podcast. Pastor André, é uma alegria, um prazer estar aqui e eu tenho certeza que vamos contribuir aí bastante tanto para nós quanto para os irmãos aí que vão estar nos ouvindo. Geri. Bom dia, pastor André. Bom dia, Geber. Prazer enorme estar aqui para conhecer um pouco da história do Geber e as suas experiências no longo da tua vida. Amém, querido. Tamo junto. E como de sempre, então, nós já começamos com aquela pergunta. A pergunta que eu quero então fazer, pastor Geber, é qual foi a sua maior experiência com Deus, com o Eterno? Pastor André, por falar em experiência, eu nasci dentro de uma igreja, cresci dentro de uma igreja, e eu tenho tantas experiências com Deus. Imagino. E essas experiências que eu vivi com Deus me fizeram acreditar mais intimamente, mais profundamente no poder desse Deus que nós servimos. Eu sei, como a Bíblia diz, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem eu estou servindo. Mais uma experiência que me marcou bastante foi num período aí em que eu adquiri uma doença. Eu já era pastor nesse tempo, uma doença por nome de leptospirose, conhecida como doença do rato. Essa doença é fatal, ela leva, inclusive no hospital em que eu estava, pastor, tinha 3 com o mesmo problema, dos 3, 2 partiram e eu tô aqui. Olha né? só. Então, foi um milagre extraordinário que eu vivi, porque eu liguei para minha mãe, o médico já tinha marcado hemodiálise, e o médico havia dito que eu teria que fazer hemodiálise para o resto da minha vida, porque meus rins já não funcionavam mais, meu fígado e o meu sangue estava numa situação precária. Então, eu teria que fazer essa hemodiálise e já estava marcado para o dia seguinte. Eu liguei para minha mãe muito fraquinho assim e contei para ela e ela disse: meu filho, você não vai fazer hemodiálise. Olha só. Eu falei: mãe, o médico disse que está marcado. E ela disse: eu vou orar e Deus vai trocar o seu sangue. O Deus que eu sirvo vai trocar o seu sangue. Amém. Porque fazia dias que eu não estava conseguindo fazer a minha necessidade fisiológica, urinar, né? Uhum. E aí eu estava muito inchado. E aí depois que a minha mãe desligou o telefone, ela foi orar. E meia hora depois eu fui ao banheiro. Uhum. Aí deitei na cama, deu 5 minutos, fui ao banheiro. E eu passei a noite inteira, eu não consegui dormir, indo ao banheiro a noite toda. E quando amanheceu o dia, eu fiquei esperando o médico para fazer hemodiálise. Deu 8 horas, 9 horas, 10 horas, o médico não chegou. 11 horas o médico não chegou. E quase meio-dia o médico chegou com uma pasta na mão e disse: pastor, é o seguinte, a sua hemodiálise foi cancelada. Eu disse: mas o que houve, doutor? Alguém tomou a minha frente, eu não estava na vez? Ele disse: não, você deu uma adormecida durante a noite, nós coletamos o seu sangue aí, e eu não sei não o que aconteceu, parece que trocaram o seu sangue. Eita, mistério. Aquilo me marcou, esse testemunho eu conto por onde eu tenho passado, né? Então assim, essa experiência, que milagre, o médico ficou surpreso, e eu estou aqui hoje, 2 dias depois eu estava de alta. Aí fizeram os exames ali, eu não tinha mais leptospirose, meu sangue estava novo, meu fígado, meus rins funcionando até hoje. E aí eu disse: o poder da oração de uma mãe, né? Move os céus, né? Move os céus. Você que é mãe, que está nos ouvindo aí, ore pelo seu filho com força. Como diz os mais simples, né? Ora com força mesmo pro seu filho, né? Que está viajando, que está contigo, que está na sala de aula.
O senhor ora pelos seus filhos, pastor? Sempre, né? A gente, como pai, a gente tem um amor que é inexplicável, né? Hoje nós podemos entender o amor que Deus tem por nós, né? Através de quem já tem essa experiência de ser pai, né? Pastores, vocês... Pode-se dizer que quando o pastor ele determina a cura para os outros, ele determina a fé, ele estimula, né? Sim. E quando se pega nessa situação, o que acontece? A fé do pastor ela não é igual quando ele está falando para o outro? Ou é o... A questão é o seguinte, eu com muita humildade eu falo isso, né? Quando isso aconteceu comigo, eu tinha aí meus 3, 4 anos de pastoreio. Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? Não tinha a experiência que eu tenho hoje. Então, eu confesso que naquele período do início do meu ministério, a minha fé traquejou. Mas hoje eu não só prego, mas hoje sim, eu vivo aquilo que eu prego. Se eu incentivo a fé e se eu digo para a igreja que no momento de prova é aí que tem que colocar a fé em ação, eu, graças a Deus, porque teu nome? Geriel. Amém? Geriel, a gente precisa entender que a nossa fé ela vai amadurecendo nas provas, né? Verdade. Nas provas. E depois desse milagre que eu vivi, a minha fé deu um boom, assim. E hoje eu não só digo para os irmãos terem fé. Hoje eu vivo aquilo que eu prego. Então, quando eu disse aqui que naquele momento de luta minha fé traquejou um pouquinho, com toda humildade, eu disse aquilo, mas confesso que hoje já seria diferente. E o ser humano, né, pastor, quando se pega em uma dificuldade, em uma luta, porque é muito fácil, né, até a gente falar para que a gente seja forte, seja determinado, mas quando a gente está bem, quando a prova está sobre nós, aí que a dificuldade entra, né? Porém, eu aqui, junto com vocês, eu até indico um livro, né, para quem está nos ouvindo, Crescimento em Meio à Crise. Por quê? Porque é em meio à crise, em meio à dificuldade, que muitas pessoas se sobressaíram, né, tiveram o seu êxito, tiveram a sua vitória através da crise. Eu sempre falo que às vezes tem pessoas que não gostam da concorrência, né? Se tratando assim, porque eu gosto muito de seja o trabalho, seja o foco, seja galgar sonhos e às vezes tem empreendedores que não gostam da concorrência, mas a concorrência faz você ser melhor. Da mesma forma a crise. E se você estar sozinho, está tudo bem, você fica acomodado. Quando vem a dificuldade, aí que você vai se superar. Aí você vai ver o quanto você pode ser melhor. E aí eu falo, em geral aqui, pastor, como marido, como quem é casado, como filho, como em tantas áreas, né, profissionalmente. Então você pode ser melhor. Mas pastor Geber, que experiência com Deus, né? Que experiência, e a gente isso acrescenta a nossa fé, falando deste milagre, né? Pastor, então o senhor nasceu num lar cristão? Hoje o senhor tem, se o senhor, né, puder falar um pouco, né? Qual a sua idade? Se o senhor nasceu em um lar cristão, como foi a sua trajetória com Deus? Na verdade, embora eu tenha nascido num lar cristão, nascer num lar cristão não significa que eu já sou, né? Filho de peixe, peixinho é, filho de crente, crentinho é. Eu cresci vendo meu pai pregar a palavra, mas eu tive o meu momento de rebeldia. Teve também? Então, assim, na verdade, até na minha adolescência, juventude, eu ia na igreja simplesmente porque a gente não gosta, desculpa, eu vou cortando aqui, porque, claro, mas claro. Essa questão de rebeldia, eu sei que a gente não gosta de falar dos nossos defeitos e tal, da nossa, mas é bom o senhor... Eu falo com muita tranquilidade, pastor. E aí, assim,
Eu tive meu momento em que eu fiz meus pais chorarem, me ofereceram drogas na escola. Olha Mas só. eu já era filho de pastor. Então, assim, aos 14, 15, 16 anos de idade, eu tive as minhas quedas, né? Mas já era filho de pastor. Porque, assim, normalmente, quando alguém cresce na igreja como filho de pastor, a princípio essa pessoa vai na igreja porque é o filho do pastor, porque é a filha do pastor, da pastora, então estão ali. Mas o inimigo está lutando de igualmente para tentar tragar o filho ou a filha do pastor, e em alguns momentos o inimigo conseguiu me passar a rasteira, né? Mas eu me levantei, eu tive que levantar as minhas mãos, ir lá na frente, aceitar a Jesus como meu Salvador, né? Para que daí sim eu pudesse ser batizado. Existe um equívoco, pastor André, que muitos filhos de pastores se batizam sem aceitar a Jesus. Se batizam porque são filhos de pastores. Verdade. Então, assim, eu sempre digo, eu disse para os meus filhos, hoje são batizados. Ah, vocês são filhos, eu vou batizar meu filho. Não, você vai ter que ir lá na frente, aceitar Jesus num dia de apelo. Porque essa confissão pública de fé se faz necessária antes do batismo. Lembra lá quando João pregava nas margens do Rio Jordão, do lado do deserto, ali onde iniciava o deserto? João pregava assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E a Bíblia diz assim: e todos que confessavam e se arrependiam eram batizados por João. E o texto segue. Logo em seguida começaram a vir soldados romanos e alguns fariseus para serem batizados, ou seja, sem confessar, sem se arrepender. Aí João para de batizar aqueles que se confessavam e se arrependiam e olha para aqueles que estão vindo, que estão vindo se batizar. E João diz para eles: raça de víbora, quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Ou seja, quem pregou para vocês? Vocês já confessaram os pecados? Vocês já se arrependeram? Não vou batizar vocês, não vou. Raça de víbora. Quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Ou seja, quem pregou para vocês? Vou batizar esses aqui. E continuou batizando. Ou seja, João não chamou de raça de víbora a todos. João chamou de raça de víbora aqueles que estavam se batizando sem confissão e sem arrependimento. E às vezes, uma pessoa que se batiza sem confissão e arrependimento é raça de víbora. Misericórdia. É verdade, é verdade. Então quer dizer que na adolescência aí, pastor... Eu tive que levantar as minhas mãos e aceitar Jesus. Olha só. E me batizei. Mas que bom. Então nasceu num lar cristão, geralmente foi aí no Paraná mesmo? Guaíra mesmo. Olha só que trajetória, hein? Meu pai era maestro de coral na igreja metodista wesleyana, na época, no ano de 1982. Eu me lembro da minha existência a partir de 78. Olha. Eu lembro que eu era gente, né? Eu existo, né? Porque então dessa fase eu me lembro. Em 82 eu lembro, até 82 meu pai como maestro na igreja metodista wesleyana. Depois meu pai montou um grande coral na igreja Assembleia de Deus Central de Guaíra. Meu pai conhece a fundação da música, um baita do maestro. Então isso está no sangue, né? Porque o senhor também é um grande músico, né? E cantor. Como a gente dá umas cacetadas, né? Tenta, né? Tenta. Mas eu louvo ao Senhor porque me batizei, fugi, pastor. Eu nunca quis ser pastor. Meu pai dizia para mim assim: meu filho, você quer ser pastor? Eu disse: não quero, não. Eu vi o sofrimento do meu pai. Sim. Eu disse: eu quero ser outra coisa, eu vou estudar, eu quero, né? E não estava nos meus planos ser pastor. E sabe o que eu observei, pastor André? Quando a Bíblia diz que Deus escolhe os que não são para confundir os que são, toda pessoa que eu quero ser pastor, eu quero ser, costuma até ser, mas não dá resultado. É verdade. Aqueles que Deus pega e é Deus quem molda, é Deus que traz, é Deus, sabe, dá certo. É verdade. Eu faço algumas análises aí, sabe? Olá, Geri. O pastor Geber, nesse período até da sua confissão pública até se tornar pastor, como foi o período? Foi na igreja Só o Senhor é Deus, outra igreja? Foi na Só o Senhor é Deus mesmo, né? Foi na Só o Senhor é Deus e foi nesse período aí em que eu
praticamente, e até ia na igreja, cantava na igreja, mas eu sabia que eu não estava levando uma vida sincera com Deus. Tem muitos, sabia que tem muita gente na igreja que até toca, que canta, mas, como eu preguei aqui ontem, o que conta para a sociedade não é o que eu prego, não é o que eu vivo dentro da igreja, é o que eu vivo lá fora. Ah, é verdade. É o que eu vivo lá fora. É verdade. Então, assim, esse período de confissão pública aí foi na Só o Senhor é Deus. E quando o pastor decidiu que não tinha mais como fugir do chamado de ser pastor? Eu, na verdade, eu já estava casado, né? Tinha 2 filhos, era funcionário público da Prefeitura Municipal de Guaíra, mas eu era cargo de confiança por 8 anos, fui cargo de confiança da Prefeitura e nunca fiz um concurso público. Estou ganhando bem, não quero... E aconteceu que o prefeito não ganhou o 3º mandato, não fez um sucessor, e o pastor André sabe como é que funciona essas coisas. Sim. Facão veio e eu fui junto. E eu fiquei em Guaíra meio sem rumo. Deixei a minha esposa em Guaíra e fui para Maringá. Para procurar emprego, para estudar. E falei, amor, daqui a pouco eu venho te buscar, falei para ela. Então, de Maringá a Guaíra não é tão longe, né? E chegou em Maringá, fui entregar currículo na cidade. E tudo isso para não ser pastor. Eu falei, eu quero sair de Guaíra, porque eu não quero suceder o meu pai. Olha só. E meu pai dizia, filho, Deus tem um plano com a sua vida. Eu falei, não, mas eu não quero isso para mim, não quero. E fui para Maringá. Olha que coisa interessante. Estou trabalhando numa grande empresa em Maringá, numa fábrica de panetone. Era eu que era o responsável, porque eu conheço um pouco da área. E eu fiquei responsável de fazer 66 mil panetones nessa empresa, que era para final de ano, para cesta de Natal e tal. E era eu que produzia esses panetones. E a empresa gostou muito de mim, a tal ponto que o pessoal da RH me chamou de, olha, faz tempo que nós não temos um funcionário igual você aqui, viu? Você vai crescer com a gente. Beleza. E meu pai em Guaíra e eu em Maringá, sem congregar. Nem na nossa sede eu estava indo, porque o meu serviço era à noite. Certo. Então sempre em dias de culto eu estava trabalhando. Nem o bispo sabia que eu estava em Maringá. Eu não queria ser pastor, eu queria fugir dessa questão, eu não queria ser. Um dia, uma grande igreja em Maringá, né? Uma grande igreja, tem um retiro de jovens. E um amigo que me conhecia, sabia que fui criado em igreja, filho de pastor, falou, Geber, vamos para o nosso retiro? O senhor vai participar com a gente lá? Falei, vou. Era dia de folga, um domingo, eu fui. Cheguei no retiro, a pessoa que estava conduzindo o retiro disse, olha, nós temos aqui um filho de pastor. Olha. Temos um filho de pastor. É o Geber, vem aqui. Fala alguma coisa aqui. Eu falei, agora. Rapaz, eu levantei, o Espírito Santo entrou em mim e eu falei uns 20 minutos. Quando eu terminei a fala, tinha pai chorando, mãe chorando, tinha um pessoal ali. E eu falei, mas não sou eu isso aqui. E aí depois eu falei, gente, eu não acredito, eu nunca, sabe? Foi é uma outra experiência que eu tô contando aqui, né? E aí acabou o retiro, todo mundo à minha volta ali, com violão, eu tocando e tal. Começou a semana, segunda-feira, volta a rotina. Na quarta-feira para uma caminhonete, lembro até hoje, uma Hilux prata. Isso foi em 2006. Parou em frente à casa onde eu estava, na casa da minha irmã, e desce 2 grandes empresários ali de Maringá, né? Desceram e disseram para mim, Geber, o nosso pastor está fazendo a faculdade de psicologia na Cesumar aqui em Maringá, e ele não está conseguindo conciliar a faculdade e a igreja. Está difícil para ele. E a gente precisa que você seja o nosso pastor. Olha só. Eu falei, meu Deus do céu, quero isso não. Eu te registro na minha empresa. Esse irmão tinha uma fábrica de peças de carro. Ele fabrica peças para Toyota, para Chevrolet, para Fiat, paralelo, né? Exporta peças para Alemanha, China. É um cara forte, né? Irmão Flauzino. Quem sabe ele vai ouvir nosso podcast depois. E ele disse, eu registro você na minha empresa, te dou um carro, nós te damos o aluguel da casa e uma motinha também para você. Às vezes Maringá é grande, precisa fazer uma visita e tal. E na época te damos um salário aí de R$3.000. Isso há 20 anos atrás. Então o salário era
Era na época, eu lembro, era 620 o salário. Então, vou te dar um salário de R$3.000 e tal, para você começar. E depois, conforme a igreja, né? Ora a Deus, pensa bem. Eu falei, meu Deus do céu, eu fugindo de ser pastor, né? Aí eu orei a Deus, liguei pro meu pai. Falei, pai, eu sei o quê. Aí demorou uns 20 dias. Eu cheguei na empresa e falei, orei ao Senhor, minha esposa. Falei, olha, eu quero sair. A empresa me fez uma proposta. Não, fica com a gente vai aumentar seu salário. Eu falei, não, eu vou. E liguei para os irmãos e disse, aceito ser pastor de vocês. Só que eu falei, um detalhe, eu falei, eu não tenho faculdade de teologia. Eu estou fugindo disso. Os irmãos disseram, a gente paga a sua faculdade. Olha só. Eita, mistério. Você vê como é que não adianta fugir? É um negócio assim, eu fugindo disso, cara. Tá parecendo o Jonas, né? Não, eu quero ir pra Tarsis, eu quero ir pra... Não, mais ou menos nesse sentido, né? Não, e o pior que eu tava achando que era eu que estava indo pra Maringá, e era Deus me levando pra Maringá. É verdade. A minha fuga estava no sentido de fugir do ministério. Eu não quero ser, né? Sim. Aí aceitei a proposta e comecei a pastorear esses irmãos. Era uma igreja formada por muitos empresários ali. E aí eu pastoreei essa igreja por 3 anos. Em 3 anos nós já estávamos com um grupo de jovens, de 21 jovens. Eu me lembro de uma menina, pastor André, com 13 anos de idade, chegou na igreja, o pai dela disse, pastor, ora pela minha filha que ela está com dor de cabeça. Olha só que coisa, essas coisas você não explica, né? Eu olhei pra menininha, ela com dor de cabeça, com 13 anos, falei, filha, como é que é teu nome? No banco da igreja, né? Uhum. E a menina falou assim, meu nome é Andressa, pastor, Andressa. E eu disse, não, eu quero que você fala o seu nome. Eu falei, mas isso aqui não é eu. Eu já pensei, eu não queria ter perguntado aquilo pra ela. Ela falou, meu nome é Andressa, pastor. Eu disse, não, o seu nome eu quero saber. Daí eu já não tava me conhecendo. Aí a menininha falou assim, pai, o pastor tá brincando com a minha cara. Eu falei, fala o seu nome, demônio! Uhum. Aí falou, sou Pombagira, Maria Padilha, não sei do que. Caiu no chão, 13 anos ali, tinha uns jovens ali, era uma igreja tradicional, que não é acostumado com esse movimento. E aí nós orando lá, expulsamos, batizamos a menina, batizamos o pai dela, a mãe dela. Com pouco tempo ela já estava no grupo de jovens da igreja e o pessoal foi, e a igreja estava crescendo. Certo. Até que um dia o pastor Simões me liga. Uhum. Sr. Heber, que podemos conversar? Olha só. Nós estamos sabendo que você está em Maringá, que está pastoreando a igreja, tal, aqui e tal. O senhor não quer vir trabalhar com a gente? Pastor Simões vai lembrar disso. Eu falei, agora já está estabilizado, já estou, né? Lembra no início que eu disse que eu estava fugindo de ser pastor? Não queria. E agora o que eu já era? Deus é o chamado, né? É que nem Jonas, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. E aí, posteriormente, então... Daí o bispo me ligou, eu fui conversar com o bispo, eles fizeram uma proposta e eu acabei aceitando, vim trabalhar com a sócia Olha Deus, deixei os irmãos chorando lá na outra igreja. Foi um choreiro, que eu abandonei eles e tal. Uhum. Né? Porque meu pai pediu. Falou, meu filho, volta, é meu sonho te ver na sócia Olha Deus de volta, né? E eu então voltei para a sócia Olha Deus, isso foi em 2009, né? Uhum. E fiquei trabalhando com o bispo na sede de Maringá. O bispo me deu os cultos de quarta-feira e um programa de TV que eu fazia de vez em quando ali, na ausência do bispo, né? Ficou em Maringá daí? Em Maringá, na sede ali, trabalhando com certo. o bispo. Quanto tempo isso? Deu um ano e pouquinho, porque... Em Maringá? Em Maringá. Aí meu pai vinha toda semana em Maringá ensaiar um coral, que era sonho do bispo. Né? Entendi. E eu estava cantando nesse coral, até que um dia nós estávamos na igreja, eu ensaiando o coral, né, com os irmãos, porque meu pai não pôde vir, e eu tinha uma noção um pouco de vozes, né? Uhum. Tô ensaiando o coral e a minha sobrinha me liga, lá de Guaíra, para Maringá. Ela falou, Nego, meu apelido é Nego, né? Nego. Não sabia. Uhum. Nego, ora pelo pai. Eu falei, o que aconteceu? O pai acabou de infartar. Meu Deus. E falei, estão tentando... Reanimar. Desfibrilador que fala, né? Estão tentando reanimar ele aqui. Eu falei, não, tá brincando um negócio desse. A bispa Elisete estava ali, estava todo mundo ali no ensaio, né? A pastora Sueli, o pastor Simões, aquele pessoal estava tudo ali no ensaio. E aí eu falei, irmãos, meu pai acabou de infartar.
E aí, vamos orar. Tô orando. Eu fui na minha casa desesperado, deixei os irmãos lá na igreja. Falei, vou para Guaíra agora. Quando eu cheguei em casa, minha irmã me liga e fala, o pai morreu. Meu Deus do céu, que choque. Aí eu dei um grito na frente da minha casa. Falei, não, eu gritei, acho que o bairro inteiro escutou. Morávamos ali no próximo ao centro de Maringá ali. Foi uma gritaria, né? Eu me desesperei. Naquela mesma noite, fomos pro velório do meu pai. Cheguei lá, um pastor me disse, pastor Gerber, descansa teu coração, Deus não erra, fica tranquilo. Né? E aí um mês depois eu estou conversando com o bispo, na mesa do bispo, o bispo me disse, pastor Gerber quer assumir a igreja do seu pai? E foi um pedido que o meu pai me fez. Né? E eu disse, não pai, não, isso quando lá atrás, né? Eu falei, bispo, aceito. E estou em Guaíra hoje, pastoreando. Isso quanto tempo, pastor? Hoje... Esse ano vai para 14 anos. 14 anos. Que história, hein, gente? Que história. Esse é o pastor Gerber, ele que é marido, pai, e formado em bacharel em teologia e licenciatura em filosofia. Já há 14 anos em Guaíra, na igreja Só o Senhor é Deus. Pastor, antes que o Geri fale, né? Que o Geri ele se prepara para falar ali, né? Eu gostaria de pedir para você, qual talvez a sua maior dificuldade que você atravessou na sua vida, na sua história, seja pastoral ou seja conjugal, enfim. Foi o que me levou a ir embora de Guaíra, né? Foi quando eu cheguei em casa, eu desempregado. Uhum. Eu tinha uma casa própria, muito humilde, mas minha, né? Eu desempregado, cheguei em casa... Saí na cidade, caçando trabalho e... Quando eu cheguei na minha casa, minha esposa estava comendo arroz frio de ontem com cebola crua. Porque não tinha gás em casa. Não tinha gás. E aí ela estava lavando um arroz para tirar aquela água que o arroz solta, aquela água branca, para dar como leite para o João Vitor, meu filho. Porque nós não tínhamos leite também. Uhum. Aí foi aonde eu gritei, eu falei, eu quero subir dessa cidade. Eu saí de casa assim, fui lá pro meu pai e disse, pai, eu quero ir embora. Foi esse período me marca muito. Eu falei, meu Deus, e aí tirei a minha esposa de uma família, mãe dela professora, o pai dela influente na cidade, né? E eu falei, não, e esse período me marcou muito. E eu falei, amor, você está comendo arroz branco, frio, de geladeira, com cebola crua? Ela falou, não tem gás. Eu falei, mas não tem nada para comer em casa. Eu falei, nada. Eu falei, você deu mamar pro João Vitor? Eu falei, eu lavei um arroz que me falaram que fica igual leite. Olha só. Eu lavei um arroz. E aí foi essa dificuldade que me levou para Maringá. Às vezes Deus aperta o cerco aqui. É o que eu estava falando, a crise às vezes te leva a um outro patamar. Se não tiver a crise, se tivesse tudo bem, talvez você não teria ido para Maringá. Então, Deus, ele tem a sua forma de trabalhar, de agir nas nossas vidas. E nós precisamos ter a sensibilidade em ouvir a voz do Espírito Santo. Eu me lembro até da pergunta que o Geriel fez no início ali, né? Vocês pastores, como é que fica? Às vezes no momento de prova, vocês, né? A gente não é de ferro, né? Então, assim, nesses momentos ali eu não era pastor, mas todas as experiências que eu vivi no início do meu ministério, antes dele e até hoje eu ainda vivo, só contribui para o meu crescimento. A primeira vez que Deus marcou um encontro de culto com o povo no deserto foi na frente do Mar Vermelho. Uhum. Deus reuniu o povo ali para fazer um culto, não era para murmurar. O que eles fizeram? Murmurar. Sabe o que eles diziam? Esse Deus tira nós de lá para matar aqui. Que Deus é esse que tira nós de lá para matar aqui no deserto? Não era momento disso, era momento de culto. Exato. E Moisés, meu Deus, por que você está clamando a mim, Moisés? Manda o povo marchar. O mar se abre, o povo passa, depois que o povo passa, o inimigo entra, o mar se fecha, mata todo mundo. Lá no capítulo 15 de Êxodo, depois que Miriam vê os inimigos mortos ali, ela pega o pandeiro e as mulheres do tambori, todos começam a fazer uma festa. Só o Senhor é Deus, Ei, Moisés, pastorzão maravilhoso, Moisés, só o Senhor é Deus, que matou os nossos inimigos. Olha aí, os cadáveres nas águas, que nunca mais a gente vai ver os nossos inimigos. Uma grande festa está acontecendo ali. Por quê? Porque aquele povo dependia de resultados. Mar fechado, murmuração.
Mar Certo. aberto, Deus maravilhoso, esse é o nosso Deus. Ou seja, horas Quando tá- antes. Não, continua. Horas antes, que Deus é esse. Horas depois, que Deus maravilhoso. Só que daí, eles não vão ficar tocando pandeiro na beira do mar toda a vida, né? Vamos atravessar o deserto? Começam a atravessar o deserto, a Bíblia diz que 3 dias depois, eles olham para Moisés e dizem, Moisés, que Deus é esse? Que pastor é o seu, Moisés? Que Deus é esse que tira nós do Egito para matar de sede aqui? Estamos com sede. Cadê água? Cadê água? Antes tivesse deixado nós lá. Que Deus é esse, Moisés? E aí ele diz que o povo murmurou contra Moisés e contra Deus. Até que eles acham uma água amarga. Moisés joga uma lenha nessa água, a água fica doce e o povo bebe aquela água mineral no meio, água deliciosa, geladinha, sabe? O povo bebe aquela água e aí eles olham para Moisés. Glória a Deus, Moisés. Pastorzão, nota 1000. Que Deus maravilhoso é esse. Então, às vezes a gente vive isso, né? É verdade. Então, assim, a gente fica dependendo de resultados para dar glória. Fica dependendo de resultados. Pasmem. Esse mesmo povo que agora está dando glória, dizendo que Deus maravilhoso esse nosso, olha o que ele fez água no deserto. E tá aquela alegria. 3 dias depois. Que saudade, que Deus é esse que tira nós de lá, estou enjoado desse maná, nós quer carne, que Deus é esse, Moisés? Aí Deus diz para Moisés, diga para esse povo que eu vou mandar carne para eles, vão comer carne até sair pelo nariz, Deus já está nervoso já, né? Então assim, a minha pergunta é, será que nós estamos igual a este povo no deserto? Mar fechado, que Deus é esse? Mar aberto, glória a Deus, né? É bem dessa forma aí. Deus, eu falo que nós temos que louvar a Deus em todos os momentos, né? É isso aí. E existe, Deus também nos prova, né? Deus também nos prova. É mais ou menos que nem Pedro, né? Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Eu vejo, pastor, que hoje em dia, mesmo com todas as histórias que tem na Bíblia, provando que dos processos de Deus, como que ele trabalha, a pessoa não consegue entender como que é o processo, né? Porque às vezes, se Jesus está te colocando numa prova, eu vejo que é para tu ter uma experiência depois. Claro. Exato. Pra tu ter uma experiência. Como que os pastores vão falar sobre a vida financeira se não passaram uma experiência financeira? Certo. Vão falar sobre o casamento se não tiveram uma experiência difícil no casamento também, né? Sim. Como que Certo. tu vai aconselhar alguém? A história do pastor Jeb também. Ele não queria assumir a igreja do pai dele. Mas Deus já tinha escrito, né? Já tinha escrito. Deus apertou ele, fez ele se mudar de cidade. Deu uma condição boa para ele assumir uma igreja e depois trouxe ele de volta para a cidade de onde ele saiu. Se você tivesse entendido isso antes. É por isso que a sensibilidade, né, da voz do Espírito Santo ela é muito importante, né? Eu me lembro de Jó. A Bíblia diz que Jó era riquíssimo, riquíssimo. Tinha muitas fazendas, muitos gados, muitas ovelhas, muitos camelos, muitos funcionários, né? Só que nesse período, eu não vejo nenhum texto de Jó dizendo eu conheço Deus, eu conheço Deus. Depois que Jó perdeu tudo, perdeu filho, perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu funcionário, depois que ele passou por tudo isso, lá em Jó 42, capítulo 42, verso 5, Jó diz assim: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Depois que eu passei por tudo isso, agora eu conheço Deus de verdade. Deus é maravilhoso, né, Pastor Jeber? Estamos com ele, Pastor Jeber Soares. Ele que é pai, ele que é teólogo, ele que também tem licenciatura em filosofia. Nós estamos aí com o Pastor Jeber. Pastor Jeber, gostaria aí que você falasse as suas considerações finais aqui para nós, para os nossos ouvintes, todos aqueles que estão inscritos em nosso canal ou também não, e até faço, né, as pessoas que queiram encaminhar, né, via WhatsApp, encaminha para alguém esse podcast, né? Eu gostaria aí que você falasse e também abençoasse as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Amém. Geriel, Pastor André e os demais aí que estão envolvidos diretamente ou indiretamente nesse podcast.
Que bom, pastor André, que bom estar aqui nessa manhã. E eu confesso que foi muito bom para mim. Eu não sei se para quem está ouvindo lá foi bom, mas para mim foi bom eu testemunhar aqui e falar um pouco da minha história, das minhas experiências. E agradeço a Deus pela oportunidade. Olha só como é que Deus é, né? Não estava na sua e nem na minha agenda eu estar em Chapecó. Verdade. Não estava. Olha eu aqui. Como é que Deus é maravilhoso. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, pela vida de todos os irmãos que estão nos acompanhando aí. E fico feliz por esta oportunidade, né? E nós podemos orar agora, pastor? Com certeza. Amém. Eu quero abençoar a sua vida. Diante daquilo que você ouviu, do meu testemunho, das minhas experiências, eu não tenho dúvida de que Deus está na minha vida. Até é bom, pastor, também colocar aí, depois o Marcos vai colocar na descrição aí o seu Instagram, e também o senhor tem um programa diariamente. Eu tenho um programa transmitido apenas pelo Facebook. Estamos providenciando meios aí de transmitir pelo Instagram e YouTube também. Mas a princípio está no Facebook do Geber Soares Vieira. Instagram também, Geber Soares Vieira. O nosso programa é de segunda a sexta-feira. O título do programa é Programa Paz no Vale, das 8 às 9 horas da manhã, sempre com uma mensagem bem interessante, pastor. Muitos ouvintes mesmo. Uma mensagem bem interessante aí, que Deus tem nos revelado e nós estamos passando para os nossos irmãos aí. Acesse aí e escute o pastor Geber todos os dias. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus. Geriel, pastor André, obrigado. Amém. Marco, a nossa jovem Caroline, obrigado pela força aí. Oramos a Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos porque tu és Deus e acima de ti não há outro a quem nós devemos nos encurvar. Ó Deus, nós te louvamos pela oportunidade que aprouve ao Senhor nos dar de estar aqui, ó Pai, neste podcast, ó Pai, com os teus filhos, para falar ao coração de tanta gente que precisava ouvir o que foi dito aqui. Eu só lhe peço, Senhor, que o Senhor Deus, com a sua mão forte, poderosa, venha abençoar rica e abundantemente a vida de todos os teus filhos que estão nos ouvindo, a nossa vida aqui, ó Pai. Eu quero, na autoridade do teu nome, repreender todo estilhaço de guerra contra a vida deste povo. Quero repreender a inveja, a bruxaria, quero repreender tudo aquilo que é maligno e que chuvas de bênçãos venham cair, ó Pai, sobre a vida do teu povo. Ó Pai, em todos os aspectos nós abençoamos eles, ó Pai, no financeiro, na saúde física, no emocional, no psíquico, que em tudo o teu povo seja abençoado nesta manhã. É o que eu te peço como servo, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Mais um podcast. Não esqueça de ativar o seu sininho e se inscrever em nosso canal e sua sede regional Chapecó. Que Deus abençoe. Vamos bater aí 600 inscritos. Geriel, estamos chegando lá. Vamos chegar, nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Geriel, muito obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Geber, por compartilhar a sua história conosco aí. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor Geber. Amém. Até o próximo.